Salve, 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 meu querido estudante. Forte abraço para você que acompanha as nossas aulas da nossa amada história, né? Bom, eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, e hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que eu considero também muito importante, é o período regencial. São 9 anos, ali nas primeiras décadas, né? As primeiras 3, 4 décadas do século XIX, da história do nosso país. Nós passamos por é, turbulências difíceis, né? Após a abdicação de Dom Pedro I, seu retorno para a Europa, o jovem imperador Dom Pedro II tinha apenas 4 anos e alguns meses, portanto não podia governar, e o Brasil será então governado por regentes, governantes provisórios que vão administrar o país ali pelos próximos anos até que a maioridade do imperador fosse declarada e ele pudesse então assumir o trono, tá certo? Alguns historiadores consideram, inclusive, que o período regencial se aproxima um pouquinho do período republicano, porque houve eleições para o regente, o mandato do regente era de 4 anos, ele não tinha os poderes que o imperador possuía, seu raio de atuação era bastante limitado. Então, em algumas situações, né, em certos aspectos, nós podemos até sim traçar essa relação do período regencial com algo próximo a uma experiência republicana. Vamos dar uma olhadinha aqui, que foi um período muito conturbado e aconteceu bastante coisa, apesar de ter sido pouco tempo, menos de uma década, como você pode observar aí na cronologia. E falando em cronologia, nós estabelecemos aqui uma espécie de uma linha do tempo com os principais períodos ou fases aí do período regencial. Período que a gente chama de regência trina provisória, depois a regência trina permanente e por último as duas regências unas, né? Primeiro com o ex-padre Antônio Diogo Feijó e depois com o político pernambucano Araújo Lima. O que é que aconteceu de mais importante nessas 4 fases? Nós vamos dar uma olhadinha a partir de agora. No primeiro momento, nós vamos aqui enumerar as principais forças políticas que se digladiavam no Brasil naquele momento. Embora tenha um nome aí, partido, nós não podemos confundir com o conceito atual de partido político, tá? Não tem nada aproximado com os dias atuais. Era uma coisa completamente diferente, estamos no século XIX e vamos usar o nome partido somente para facilitar a compreensão. Tínhamos o partido exaltado e o partido moderado. Tínhamos ainda um terceiro partido, que era o partido restaurador. Vamos por partes para a gente entender bem. O chamado partido exaltado, como o próprio nome já revela, ele era mais de esquerda e ele pretendia obter mudanças mais profundas no Brasil, tipo ampliar a participação política dos cidadãos, porque o voto era uma coisa muito restrita, né? Somente alguns poucos brasileiros de sorte que tinham essa prerrogativa. E aí, por serem de esquerda, esses grupos eles queriam mudanças assim, mais profundas, né? Como eu já falei, incluindo aí o alargamento do conceito de cidadão para que mais pessoas pudessem votar. Era uma coisa muito restrita, muito fechada, uma panelinha, né? E os exaltados queriam mudanças nesse sentido, bem como outras realizações, como por exemplo a questão de reformas políticas que dessem mais autonomia às províncias. Havia uma centralização política muito grande ali no Rio de Janeiro, que era a capital. Já o Partido Moderado era de direita. Então eles queriam uma conservação do status quo. Eles tinham privilégio, não queriam mudança nenhuma, porque se beneficiavam daquele sistema. Então eles queriam a manutenção da escravidão, manutenção da centralização política no Rio de Janeiro, queriam que as eleições permanecessem do jeito que era, só um pingo de gente votando, nenhuma mudança à vista que beneficiasse a grande massa. E o próprio nome já diz, no caso aqui específico, os restauradores, deixa eu passar para mostrar para vocês, eles queriam o retorno do Dom Pedro I, mas essa tese ficou inviável a partir de
1834, quando Dom Pedro faleceu, vítima de tuberculose, lá no Palácio de Queluz, em Lisboa, Portugal. Essa fotografia que tem aqui ao lado é da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela foi criada para fazer as vezes de polícia nos municípios, porque as Forças Armadas, restritas naquela época apenas ao Exército e à Marinha, obviamente, não tinha aeronáutica ainda, né? Então, as Forças Armadas tinham determinadas incumbências e a parte de polícia, de policiar, de investigar os crimes, de fazer o policiamento ostensivo, era uma lacuna realmente que existia, que vai ser suprida aí pela criação da Guarda Nacional. Até aí tudo bem, mas o problema é que essa Guarda Nacional, ela vai ser o seu comando, né? Ela vai ser entregue aí no colo dos grandes coronéis, os grandes detentores de terra, os grandes latifundiários, que vão colocar na guarda seus jagunços, seus próprios pistoleiros, e consequentemente essa guarda vai de fato atender aos interesses dos coronéis e não do povo, né? Não vai atender ou fazer a segurança da população, e sim atender aos interesses dos grandes latifundiários do Brasil na época. Bom, regência trina provisória. Todo mundo pega de surpresa, o imperador abdicou, foi embora, e aí foi organizada aí uma frente. Durou 3 meses esse governo, somente uma coisa assim de transição. Como vocês podem ver, um representante do Exército e 2 senadores, Nicolau Pereira, Carneiro Campos, e o representante militar aí era o Francisco de Lima. Anistiou os revoltosos, todo mundo que tinha aí se insurgido contra o imperador, supostamente então seria preso, foram todos anistiados, perdoados, e também a suspensão do poder moderador, significa dizer que os regentes não poderiam lançar mão dessa prerrogativa que era exclusiva pela Constituição de 1824, exclusiva do imperador. Foi proibido de criar novos impostos, como você pode ver, né? A proibição também de dissolução da Câmara, que era prerrogativa do imperador, bem como foi marcada a data para a eleição de uma nova regência, que teria um mandato fixo. É exatamente isso que vai acontecer em julho, é a regência trina permanente. O brigadeiro Francisco Lima e Silva, o João Braulio Muniz, os senadores João Braulio e José da Costa Carvalho. Tá aqui, eu falei da criação da Guarda Nacional. O ministro da Justiça era o padre Antônio Diogo Feijó, que será regente um pouco mais para frente, né? Um pouco mais adiante. Redução do Exército e da Marinha. Os militares, gente, ocupavam um lugar subalterno, porque o braço armado do governo passa a ser a Guarda Nacional. Os militares aí ressentidos vão, posteriormente, mais adiante, décadas, né, para frente, vão dar o golpe de Estado que exatamente acabará com o Império, com a monarquia no Brasil, instituirá a República. Está aqui o que eu falei no quarto ponto, ó, comando dos coronéis, ok? E por último, a defesa de interesses pessoais dos grandes fazendeiros, conforme inclusive mencionei minutos atrás. Bom, agora a gente vem em questões mais jurídicas, né? Teve a criação aí do Código de Processo Criminal, criação dos juízes de paz, né, nos municípios, que eram também autoridades locais, eram latifundiários, né, os coronéis ali da localidade, pessoas que grandes detentores de terra, como sabemos. Então o poder estava nas mãos desses caras, né? E aí vem o ato adicional de 1834, foi uma reforma da Constituição, a primeira reforma da Constituição, trouxe uma série de novidades. Por exemplo, criação das Assembleias Legislativas provinciais, que é o equivalente hoje à Assembleia Legislativa que todo estado tem, né, os deputados estaduais, etc. E também a formação do município neutro, no Rio de Janeiro, que hoje a gente chama de Distrito Federal, fica em Brasília, não é? E também a substituição da regência trina por uma regência una, com a eleição, exatamente, vai ser vencida ali pelo ex-padre Antônio Diogo Feijó, que já era o ministro da Justiça, já integrava esse governo aí. Olha a menção que eu coloquei aqui, preste atenção, diz assim: a regência permanente tinha como objetivo maior consolidar os interesses da elite dominante, e o fez. Depois, no segundo ponto, ó, nos próximos 30 anos, os militares são postos à margem de qualquer decisão política importante no Brasil, fazendo com que a Guarda Nacional se tornasse o braço direito, o braço armado do governo,
conforme inclusive antecipei para vocês minutos atrás. Tá aí o governo do Diogo Feijó, cara de poucos amigos, dá pra gente ver aí no rosto, no semblante, que é um semblante aí fechado, né? O mandato era de 4 anos, eu falei inclusive no início desse vídeo, mas você está vendo aí que ele governou 2, né? Entre 1835 e 1837. Por que ele só governou 2 anos? Porque ele renunciou. E por que ele renunciou? Porque ele queria mais poderes. Alguns estados começaram, algumas províncias, né, como se chamava na época, estados só depois da proclamação da República. Então, algumas províncias elas começam a se rebelar, não reconhecendo a autoridade dos regentes, não reconhecendo a legitimidade do poder dos regentes, movidos por outros interesses também, né? Conforme veremos, algumas províncias começam a se rebelar e proclamar independência e se separar. As primeiras foram o Pará, o estado do Grão-Pará, não é? E também no Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina. Você está vendo aí, ó, agitações, esse tópico, agitações e revoltas. E para ou com a pretensão, supostamente, né, de ter mais poderes para combater essas rebeliões locais e regionais, o Diogo Feijó solicita ao Congresso mais poderes, né, para que ele pudesse atuar. Essa petição ela é negada pelos congressistas e, em protesto, ele, se dizendo aí de mãos atadas, acaba renunciando ao cargo de regente, o que faz o Congresso a convocar novas eleições e vence o Araújo Lima, que você vê que ele também não governou 4 anos, né? Governou 3. Por quê? Porque teve o golpe da maioridade, foi a antecipação da maioridade de Dom Pedro para que ele pudesse assumir em menos de 15 anos, 14 anos e poucos meses, porque a situação do esfacelamento do território brasileiro, né, em revoltas separatistas, estava tirando o sono realmente dos políticos. Nós corríamos o risco de termos a integridade territorial aí completamente esfacelada, e a figura do imperador era vista como essencial para manter a integridade territorial. Por isso decidiram antecipar a maioridade aí para que o jovem imperador pudesse assumir. O governo do Araújo Lima acabou sendo interrompido. Mas o que acontece de importante no governo dele é isso que você está vendo aí, ó. O ato adicional foi modificado, né? Aquela questão da autonomia das províncias, de Assembleia Legislativa em cada província, foi anulado, bem como aquela questão do Código de Processo Criminal, a figura do juiz da paz, também foi suspenso temporariamente, porque essa questão da autonomia das províncias teve idas e vindas conforme quem estivesse no poder eram os liberais exaltados ou liberais mais conservadores, digamos assim. Bom, falando nas revoltas separatistas, nós temos aqui um quadro comparativo, um quadro explicativo, para fazer aqui uma explanação sobre o que aconteceu. A cabanagem no Pará ela foi bastante violenta, morreram aí um número que se aproxima das 30 mil mortes, um número bastante elevado, principalmente para a população do estado do Grão-Pará da época, que não era tão grande. Durou 5 anos, como você pode ver, né? Foi uma revolta de cunho popular, liderada por negros, índios, mestiços, negros forros, né? A causa, a miséria do povo, ganância das oligarquias locais, a falta de investimento do governo central, muito mais preocupado em investir ali na região sudeste, né? O objetivo era acabar com a escravidão e fazer uma distribuição de terras mais equitativa. Óbvio que a repressão foi violenta, óbvio que eles até conseguiram tomar o poder ali durante pouco tempo em Belém, mas foram massacrados, foram exterminados, podemos dizer assim. A repressão foi bastante dura, muito porque também nós temos um caráter popular, emancipacionista muito forte na cabanagem, o que obviamente não era de interesse ali das classes elitistas. A Farroupilha não, a Farroupilha já foi um movimento que, embora tenha durado 10 anos, né, mais tempo, o dobro de tempo da cabanagem, foi um movimento assim das elites. A principal razão daquela região querer se separar do Brasil, formar a República dos Pampas Gaúchos,
foi exatamente a concorrência, dentre outras coisas, né? A concorrência que os grandes fazendeiros lá tinham dos fazendeiros uruguaios, né? Que importavam seu charque, carne salgada de gado, né, para o Brasil a um preço bastante competitivo, concorrendo com o preço do charque local, do gado de corte lá da região dos Pampas Gaúchos. E o governo brasileiro, como tinha acordos, né, e conchavos com o governo uruguaio, acabou não aumentando o tributo, que era o que os fazendeiros gaúchos queriam, e isso foi motivo de discórdia para a formação de um novo país, que só não aconteceu, o líder foi o Bento Gonçalves, só não aconteceu porque houve um acordo, militarmente falando, o Brasil não conseguiu vencer os gaúchos. É bom que você diga isso, tá? Dom Pedro, quando assumiu, ele vai negociar com os gaúchos a reintegração do Rio Grande do Sul ao país, mediante concessões do governo federal. O governo federal vai se comprometer em taxar o charque uruguaio, em alforriar os escravizados, os negros que lutaram na guerra, em incorporar no exército brasileiro as lideranças militares rebeldes e uma série de outras concessões ali. Eles vão ter o direito de eleger seu próprio governador, coisa que outras províncias não tinham. Então, uma série de concessões que o governo federal faz para obter a paz, porque militarmente o governo central, o governo federal não conseguiu vencer os gaúchos, não. Bom, a revolta do Malês foi também de cunho popular lá na Bahia. Ocorreu em 1837. Os maleses eram escravizados vindos de regiões da África islamizadas. Então eram escravizados que sabiam ler, que sabiam escrever em árabe, que professavam o islamismo, né? E tentaram ali também, influenciados pela revolta no Haiti, que aconteceu décadas atrás desse fato, então eles tentaram, a exemplo dos haitianos, tomar o poder e instaurar uma república ali a partir das lideranças negras, mas obviamente também não conseguiram e foram trucidados, né? A Sabinada na Bahia, uma revolta elitista, capitaneada por um médico chamado Francisco Sabino, sem reconhecer a autonomia e a liderança política dos regentes, o Sabino propôs a independência provisória da Bahia, somente enquanto durasse a menoridade do imperador. Ninguém garante que quando o imperador assumisse o trono, a Bahia voltaria a integrar o território brasileiro, né? Por via das dúvidas, o governo da regência, no caso aí já era com Araújo Lima, combateu implacavelmente o Francisco Sabino, os revoltosos, e impediu que isso se consolidasse. Por último, a balaiada, novamente uma revolta de cunho popular e de apelo popular bastante assim notório, né? Você pode ver os grupos aqui nessa coluna dos grupos, os integrantes aqui que capitaneavam a revolta, os pobres, vaqueiros, sertanejos, escravizados, negros, né? Camponeses, etc. E tal. O objetivo era esse que você está vendo aí. Lutar contra a miséria, a escravidão, a independência, a república, mas a exemplo do que aconteceu com a cabanagem lá no Pará, eles foram exterminados. Dá para perceber, gente, que as revoltas elitistas, que foi a Sabinada e a Farroupilha, os envolvidos foram até perdoados pelo governo. Houve penas muito brandas quando houve. Agora, as revoltas populares, tipo a balaiada e a cabanagem, sem piedade. O governo foi extremamente cruel com esses grupos, exterminando toda e qualquer liderança que tivesse sido presa naquela ocasião. Bom, já falei as razões pelas quais o golpe da maioridade aconteceu em 1840 e aí nós temos o fim do período regencial e o início de uma nova fase, que é o Segundo Império ou o Segundo Reinado, tema de uma outra aula que a gente vai ter em breve. Valeu, tamo junto, um abraço e até a próxima, meus queridos.